Atenção, atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Todos prontos para a contagem regressiva? Sim! Ok. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brasil! Super Jornal. Um jornal jovem, dinâmico. Você super informado pela podcast. É isso aí, esse é o Super Jornal com Robson Beraldo. Não é só o Super Jornal também que nós iniciamos o programa Fã Clube da Rádio Vida, tá? Daqui a pouco as mais tocadas, estamos entre as 40, hein? E o pessoal também, podcast, programa Robson Beraldo, tá? Busque essas podcasts, tá bom? Tá? Super Jornal em todas as plataformas, né? Vamos iniciar agora, vamos já iniciar o programa, né? O programa está maravilhoso, um jornal maravilhoso, com muita alegria, tá? Sabe que hora que vai o jornal? Encontro marcado, 5 horas da tarde, todos os dias, 5 horas da tarde, tá? Um dia o jornal é de um jeito, no outro dia mais é de outro, tá? Então, mas é um super jornal para você ficar informado, a sua revista eletrônica. Pessoal dos podcasts musicais, fique com a top 100, tá? De músicas gospel. E também da podcast Robson Beraldo, música romântica, tá? Se você está no jornal, tá? Não vai ter como ouvir, você vai ter que procurar, tá? Os podcasts, tá? Podcast gospel e podcast também com música romântica, secular, tá? Então, bora, vamos embora, vamos iniciar nossa programação. Destaques. Notícias gerais. Aqui no Super Jornal. Os destaques. Agora desse dia 26/6, tá? Agora estamos falando 3 horas da tarde, tá? Vamos para o destaque. Frente fria muda a direção de nuvem de gafanhotos. Pandemia auxilia combate ao tráfico de drogas no mundo. Estudo divulgado pela ONU aponta maior apreensão de criminosos, né? E avisando você que está dentro das podcasts musicais, os destaques do Super Jornal, tá? Então, a gente só vai passar os destaques e daqui a pouco você já volta para suas músicas. Vamos mais destaques. Em rede Brasil Geral, com as 3 podcasts, mais destaques para você. Bolsonaro inaugura obra que leva água ao estado do Ceará. Presidente abriu as comportas na manhã dessa sexta-feira. Meteoro ilumina céu do Rio Grande do Sul. Após explodir, fenômeno foi visto também em cidade no estado de Santa Catarina.
E o último destaque de hoje, Vildomar, sobre saída do Aqui na Band. Foi como um filho, dizendo ele. Diretor deixa o programa após reformulação motivada pela escolha de pautas conservadoras. E a gente prossegue com a nossa programação musical Top 100. E agora prossegue o Super Jornal por aqui. Super Jornal. Super Jornal. Um jornal popular totalmente jovem, sério, imparcial, trazendo os verdadeiros fatos, contribuindo para o novo Brasil. Também uma revista eletrônica completa, com quadros como dicas de filmes e de músicas, notícias da TV e dos artistas, notícias do Brasil e do mundo e da sua região. Apresentado por Robson Beraldo. Do mesmo apresentador e criador dos podcasts. Programa Robson Beraldo. E fã-clube da Rádio Vida 96,5 do Vale do Paraíba. De São Paulo para todo o Brasil. Política. Pela defesa de um novo Brasil. Tudo o que acontece no meio da direita e da esquerda. Eleições municipais e presidenciais. Aqui no Super Jornal. E na política, Datafolha aprovação de Bolsonaro, né? Pela Datafolha, a aprovação de Bolsonaro segue estável após prisão de Queiroz. Uma pesquisa da Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo na quinta-feira, dia 25, mostra que a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro segue estável após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro. Os dados mostram que 32% dos entrevistados consideram a gestão presidencial ótima, boa, 23% consideram regular, 44% consideram ruim, péssima e 1% não soube responder, tá? Então, 32% ótima, boa, 23% regular, tá? Então, se a juntar a 32 mais 23, né, ainda vence um pouco ainda, né? E a 44% ruim, péssima, né? Provavelmente seriam quem não votou nele, né? A pesquisa realizada nos dias 23 e 24 de junho contou com a participação por telefone de 2.016 brasileiros de todas as regiões e estado do Brasil. Ainda na mesma pesquisa, 64% dos entrevistados afirmam que o presidente sabia onde Fabrício Queiroz estava. O ex-assessor foi preso na casa do agora ex-advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef. Outros 21% dos participantes avaliaram que o presidente não sabia onde Queiroz estava e 15% não soube responder a pergunta. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha perguntou ainda se o presidente da República estaria envolvido no esquema de rachadinha, desvios públicos investigados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na avaliação dos entrevistados, 46% consideram que ele não está envolvido, tá? 38% dizem que está e 16% não souberam responder. Comparação: na pesquisa anterior do Datafolha, feita entre os 26 e 25 de maio e divulgada no dia 28 do mesmo mês,
Os resultados apresentavam 43% de avaliações da gestão Bolsonaro como ruim e péssima, 23% como ótima boa e 23% como regular, e 2% não responderam ou não souberam avaliar, tá? Então, na comparação, a ótima boa era 23, e indica que subiu ainda, né, pessoal? É isso mesmo. Mais destaques. Bolsonaro inaugura a obra que leva água ao estado do Ceará. O presidente abriu as comportas na manhã desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro acionou na manhã desta sexta-feira, 26, na cidade de Panaforte, no Ceará, comportas que vão permitir que as águas do Rio São Francisco cheguem ao estado do Ceará. A obra inaugurada faz parte do eixo norte do projeto de integração do São Francisco. Segundo o governo, quando todas as estruturas e sistemas complementares nos estados estiverem em comparação, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte serão beneficiadas. Após a abertura oficial das comportas, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou que a obra levará água para quem realmente precisa e que a intervenção faz parte da recomendação do governo de não deixar nenhuma obra parada. Vai servir para agricultura, irrigar terras, levar água para a casa do cidadão nordestino. É uma novela enorme que está chegando ao fim, disse Bolsonaro. A transposição das águas do Rio São Francisco abastecia atualmente o reservatório Milagres, em Pernambuco. Agora, ela passará pelo túnel Milagres, na divisa entre Ceará e Pernambuco, e chegará ao reservatório Jati. De lá, o recurso segue até Paraíba e o Rio Grande do Norte. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica do Brasil e conta com mais de 477 quilômetros de extensão. Estima-se que quando todo o empreendimento estiver pronto, mais de 12 milhões de pessoas em 390 cidades de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte sejam beneficiadas. Mais destaque da política para você. O inquérito das fakes é acionado na Corte Interamericana. A associação protocolou o pedido para paralisar processo instaurado na Suprema Corte do Brasil, tá? O inquérito das fakes. Associação Nacional de Membros do Ministério Público, chamada MP Pro Sociedade, protocolou um pedido junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos na última quarta, dia 24, para que a entidade recomende ao Supremo Tribunal Federal a imediata paralisação do inquérito instaurado pela Corte para investigar disseminação de notícias falsas. A entidade também ressalta que em 16 de abril de 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já havia pedido o arquivamento da investigação sobre o argumento de que não cabe ao Poder Judiciário investigar delitos sem condução de investigação pelo Ministério Público, em fato que viola frontalmente o sistema acusatório estabelecido pela Constituição de
988. Mais notícias?